Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem ganhos consistentes no mercado e outras não? Saiba que não é à toa que uns vivem ganhando num dia e perdendo no outro, enquanto outros conseguem ganhar de forma expressiva e consistente na bolsa. Nesse vídeo eu vou te dizer o porquê que isso acontece, ou melhor, como que você vai poder estar entre aqueles que atingem a consistência. Mas primeiro me diz aí, você já tem ganhos consistentes? Me conta aí nos comentários. Agora eu vou te dizer o porquê que alguns conseguem e outros não conseguem ter a consistência. E se você quer mesmo atingir essa tão sonhada consistência, você precisa conhecer o Metagame. Clica no link abaixo da descrição e eu vejo você no book. Por que então que a maioria não tem consistência? Ontem eu estava vendo um vídeo que eu achei muito interessante a colocação de um colega, né? E eu tenho que compartilhar, evidente, essa colocação, porque eu concordo em gênero, número e grau. Primeiro que a maioria das pessoas estão sempre vendo a mesma coisa, né? Eu digo as pessoas que estão aprendendo. Elas não entenderam que o mercado de 60 anos para cá mudou muito. Na verdade, eu diria que de 10 anos para cá o mercado mudou muito. Os grandes operadores de um pregão Viva Voz tiveram muita dificuldade, né? Quando o pregão virou eletrônico. Eu conheço operadores assim excelentes que não souberam se adaptar e mudaram completamente as suas carreiras. O feeling de compra desses grandes operadores e grandes scalpers era o grito, né? Era exatamente a proximidade do pitch, era a quantidade de aglomeração, o volume da voz, o como que o cara simplesmente chamava no peito uma ordem. E isso na tela mudou totalmente o sentimento de mercado. O sentimento hoje de mercado ele é muito mais visual e antigamente ele era mais auditivo. E por que esses traders não têm muita consistência? Primeiro, eles não entenderam que o jogo mudou. E o jogo no mercado futuro ele é totalmente diferente do jogo do mercado de ações. Uma grande tesouraria de ações não vai ter os mesmos motivadores de abrir uma posição em futuros pelas mesmas razões. Os motivadores são completamente diferentes. As grandes tesourarias que abrem grandes posições de futuros, muitas vezes elas estão abrindo grandes posições de hedge. Existem especulações? Existem grandes, mas você imagina uma tesouraria que precisa, por exemplo, no caso do dólar, fechar uma posição de hedge para uma grande empresa e essa empresa precisa hedgear uma compra de um contrato que ela fez no exterior ou de venda, enfim, não importa, e ela tem que comprar 2 bilhões de dólar futuro. Para essa empresa que precisa comprar 2 bi de dólar futuro para fazer uma trava, um hedge, não interessa para ela exatamente a posição que o dólar vai estar, até para você travar 2 bi, você jamais vai travar numa taxa exata 2 bi, né? Se você comprar 2 bi de dólar, você vai arrastar o preço porque não tem essa disponibilidade ali no momento para você comprar. Então o operador, o chefe da mesa, o chefe ali do hedge vai dar uma ordem para ele. Eu preciso que você construa uma posição com X mil contratos, 20 mil contratos, 30 mil contratos. Essa tesouraria vai aproveitar o máximo, né, de liquidez possível para tentar comprar no melhor preço possível, tentar construir a melhor posição para receber os prêmios disso. Aquele negócio de a gente simplesmente operar baseado na análise técnica sem conhecer a liquidez que existe por trás do mundo futuro, né, sem conhecer os movimentos, aonde os players estão, aonde eles estão colocando as suas ordens, como que está o sentimento de mercado, né? E porque ainda só você não vai observar isso, você vai acabar ficando muito vulnerável nas suas operações. Então, eu acredito que você, a partir desse momento, você vai ter que começar a entender como que os grandes bancos, como que as grandes tesourarias montam suas posições e para você poder aí saber aonde estão, como que eles deixam esses rastros, né? Por exemplo, movimentos de absorção. É muito normal e é comum, principalmente movimentos de pré-market, já que os futuros americanos funcionam quase que 24 horas por dia, você enxergar um player tentando colocar o preço num determinado ponto para gerar uma liquidez para ele conseguir absorver aquilo, para ele então direcionar o mercado, né? E isso no pré-market é muito comum. E como que esses operadores fazem isso? Imagina uma grande tesouraria que precisa comprar de 3 a 5 mil contratos do Nasdaq que só tem 20, 30, 50 lotes por nível de preço. Então esse cara, ele vende 100 para deslocar, já que tem 20, 30, ou melhor, vamos falar números maiores, ele vende 200 contratos, vai arrastar o preço 10 pontos e compra 500 aqui embaixo, né? E aí vende mais 200 e compra 500. Fabiano, mas isso não vai gerar um certo prejuízo? Ele não vai acabar ficando comprado aqui? Sim, porque ele está tentando mostrar para o mercado que é para baixo, que é para ele gerar essa liquidez ser gerada para ele comprar tudo e em algum momento ele absorver e jogar o preço para cima. Inclusive, né, eu já falei sobre gaps e os gaps são fechados exatamente por isso. Não é porque o preço abriu num lugar e fechou no outro. É porque o default entre uma região de liquidez e outra é muito grande, e principalmente o espaço, né, que é o chamado gap. E aí esses players tendem a buscar liquidez em determinadas regiões. Eles acreditam que ali vai ser uma região defendida, uma região de abertura de posição, enfim, uma região que não vai abrir tanta posição.
Perceba que as maiores mentes do mundo estão nesse game, estão nesse mercado. Esse fato de você, às vezes, fazer um treinamento, um cursinho de 2, 3 dias, não vai te dar embasamento para você entender como funcionam as correlações, como que funcionam, por que as posições desses players são montadas, aonde é que elas são montadas, o porquê que uma determinada posição é montada numa determinada região do preço e outra não. Por que robôs operam de uma determinada maneira e o porquê que institucionais operam de outra maneira. Como que cada um opera. Percebe que para você ser consistente, o mundo que você vai ter que entender é um outro universo. E é claro que não é algo assim fora do real ou surreal. Por que as pessoas não expõem isso? Eu acredito que não é porque elas queiram guardar segredo. É porque a grande maioria nunca operou esse game. A grande maioria sempre seguiu pessoas que nunca tiveram nesse nível, nesse estágio. Na verdade, não é que não tem pessoas, né, que não estão. São poucas as pessoas que difundem esse tipo de conhecimento. Então é isso que eu quero trazer, algo diferente, né, o mais do mesmo, aqui para vocês entenderem como realmente funciona os grandes bancos, as grandes tesourarias, para você tentar extrair o máximo de valor ali nas suas operações. O caminho da consistência, ele, para ser trilhado, né, igual quando falam de virada de chaves, eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, não é uma virada de chaves, são várias. O caminho da consistência é um caminho que você constrói através da aquisição de conhecimento. E a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento de como que realmente funciona, né, o mercado, a tela, o game, muda completamente o seu jogo. Então você deve entender a partir de agora que setups prontos, eu não sou tão a favor, eu sou a favor de uma leitura de mercado, contexto, né? O que está causando aquele deslocamento de preço? Quem está causando? Por que ele está fazendo aquilo? Quando a gente entra no porquê do que ele está fazendo e quais são os próximos movimentos, né, que ele pode fazer, e isso a gente entra na esfera do metagame. Metagame não é fluxo, metagame não é tape reading. O metagame é simplesmente um método de leitura de mercado, onde você vai aprender a se antecipar aos movimentos dos grandes players. Assim como um xadrez, um profissional de xadrez, né? A partir de um determinado movimento desse profissional de xadrez, você já consegue se antecipar ou identificar 3 a 4 movimentos no máximo que esse player pode fazer, né? E o metagame é exatamente isso, é você se nivelar, se perguntando, se eu fosse um grande comprador, aonde que eu estaria montando a posição e por quê? Se eu fosse um vendedor, aonde eu estaria montando essa posição e por quê? Se o preço está aqui e eu sou comprador enrolado, aonde que eu estoparia a minha posição? Aonde que eu defenderia ela, né? Isso são perguntas básicas, essenciais para você operar scalp, para você tentar identificar e localizar os pontos de regiões de maiores concentrações de liquidez e explorar essa informação ao máximo, né? Porque o mercado, em algum momento, ele não é eficiente, ele é ineficiente. E ele é ineficiente porque ele vai te mostrar deficiências de microestrutura. Essas deficiências de microestrutura são as oportunidades de entrada no nosso caso, né? Por exemplo, quais são deficiências de microestrutura? Absorção, exaustão, os próprios padrões de candle, né? Se o mercado fosse aleatório, não existia padrões de candle. Então, se existem padrões, é porque ele não é aleatório. O que é aleatório é o tempo, o timing ali desses movimentos acontecerem. Então, eu não acredito em mercado eficiente. Se tivesse mercado, por exemplo, eficiente, né, nós não teríamos aí o short squeeze de GameStop, que foi algo sistêmico, né? Não foi os players que moveram, né? Depois eu convido vocês a assistirem aqui no canal o vídeo onde eu falo sobre esse short squeezing. Perceba que para você chegar a ser consistente, você tem que se destacar da grande maioria. A grande maioria perde porque simplesmente não sabe o que está por trás do jogo. Eles operam o jogo pelas regras e eles não operam o jogo pela estratégia real do jogo, né? Então eu não sei se você gosta de jogar alguma coisa, se você gosta de jogar um videogame, um baralho, um bilhar, qualquer coisa. Você sabe que se você jogar simplesmente pelas regras, alguém que saiba uma estratégia eficiente vai te engolir. E no mercado financeiro é assim. Estão as melhores mentes lá e você realmente tem que se destacar.